E aí, pessoal, como é que vai? Meu nome é Ingrid Andrade, da equipe do A-Day Hub. E hoje, nesse tutorial que eu preparei para vocês, nós vamos construir juntos uma automação completa para fazer enriquecimento de dados, de leads, em uma planilha. E se você não entendeu o que é de começo, calma aí que eu vou já te explicar o porquê que essa automação pode ser bastante útil para você. Quem é empreendedor, trabalha na área de vendas, negócios ou mesmo marketing e vendas de um modo geral, vai entender o que eu vou dizer agora. Sabe aquela planilha de prospect, de contatos, com nomes de clientes e de empresas que você tem parado aí em uma planilha qualquer? Geralmente ela veio de um formulário de um site ou de uma campanha que você fez nas redes sociais. E me responde uma coisa: o que você consegue fazer com uma lista com apenas o nome, empresa, e-mail e telefone do cliente? Geralmente nada de produtivo, né? Afinal, para você poder dedicar um tempo, analisar se esse cliente é qualificado para poder fazer uma abordagem ou prospectar, você vai precisar de mais. Como, por exemplo, saber qual é o LinkedIn desse usuário, qual é a mini bio dele, qual é a história de carreira dele. Assim você consegue personalizar melhor a abordagem de venda que vai ser feita. E você pode, por exemplo, pedir a mini bio ou o LinkedIn do seu usuário em um formulário de captura de lead? Você poderia até fazer, mas isso aumenta muito a barreira de entrada das respostas. E é exatamente nesse gap entre os dados que você pode solicitar do seu cliente em uma campanha de marketing e os dados que você precisa para poder fazer uma abordagem qualificada que a automação que a gente vai desenvolver hoje vai atuar. A gente vai desenvolver um agente de IA que vai pegar cada nome dessa lista de uma planilha prévia que você tem dos seus clientes, um por um, vai pesquisar na web em tempo real, realizando uma deep research sobre esse usuário, encontrar, por exemplo, o perfil dele no LinkedIn, a empresa no qual ele atua, a mini bio desse usuário, né, baseado na história e nas informações públicas sobre ele, e vai salvar todos esses dados ricos e organizados de volta em outra planilha de forma automática. Essa é uma automação de nível alto e que pode te economizar horas ou talvez dias de trabalho manual, dependendo do seu volume de leads. Não é legal? Então fica comigo até o final desse tutorial para aprender como construir esse fluxo de ponta a ponta usando o Lenflow. Vai ser passo a passo e do zero. Vamos lá? Para poder executar esse tutorial, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, o Lenflow, nossa plataforma principal, que é onde a gente vai construir toda a automação usando blocos de arraste e solta sem precisar programar. Segundo, você vai precisar de uma conta no CheatDB. O que é o CheatDB? O CheatDB é uma ferramenta que faz a ponte entre o Lenflow, que é a nossa plataforma de automação, onde o nosso agente vai estar sendo executado, e as suas planilhas no Google Sheets. A gente vai usar ele duas vezes. Uma, primeiro para ler uma lista inicial de leads, lembra? Aquela que veio como resultado de uma campanha de marketing, uma campanha de tráfego pago ou um formulário do site. E outra, uma segunda planilha, onde o nosso agente vai escrever os resultados enriquecidos. Terceiro, você vai precisar de uma chave API da OpenAI, que é o nosso modelo de linguagem, que vai ser o cérebro do nosso agente, e que vai processar as informações da busca, né, daquela deep research, para buscar informações dos nossos leads e vai gerar as saídas que vão ser armazenadas lá na nossa planilha. Quarto, você vai precisar de uma chave API do Tavily Search. Essa é uma ferramenta de busca otimizada para IA, é como se fosse o Google para os modelos de linguagem. E ela vai permitir que o nosso agente possa olhar a web, informações públicas, e encontrar as informações que a gente precisa sobre o nosso lead. Você pode criar uma conta tanto no Tavily Search quanto em todas as plataformas que a gente mencionou aqui de forma gratuita. No caso da OpenAI, você vai precisar de adicionar um crédito para poder utilizar os modelos de linguagem a partir de $5. Já no caso do Tavily Search e do CheatDB, você tem uma camada gratuita, uma tier free, um plano gratuito para fazer bastante teste aí e já conseguir utilizar a sua automação logo depois de desenvolver. Muito legal, né? Por último, mas não menos importante, pelo contrário, um dos mais importantes, você vai precisar dos componentes customizados que nós vamos utilizar hoje. O que são os componentes customizados? São os blocos da nossa automação, blocos que você vai arrastar aí para o seu workspace, que vão ser responsáveis por ler os dados de uma planilha e também escrever dados em uma outra planilha, né, que são esses componentes aqui, reads all data e CheatDB create from data frame. E o outro componente customizado é o Agent Batch Run, que é esse do meio que você está vendo aqui no fluxo. Esse componente do meio, que é o Agent Batch Run,
é o componente que, ao invés de receber só uma mensagem, ele recebe um data frame. E o que é um data frame? Basicamente uma lista de dados, que é a lista que vem lá da sua planilha. E esse componente Agent Batch Run vai ler esse data frame, que é essa lista de dados, e interagir item a item, um a um, lead a lead registrado lá na sua planilha. E todos esses componentes customizados e o fluxo completo que você está vendo aqui na tela estão disponíveis para baixar aqui na descrição que acompanha esse tutorial. Criou suas contas nas ferramentas que a gente vai utilizar e baixou então os componentes que estão aqui no post que acompanha esse vídeo, você está pronto então para colocar a mão na massa. Bora lá começar. Com o seu Lenflow aberto, então o primeiro passo aqui vai ser a gente fazer o upload dos arquivos JSON dos componentes customizados. Então, para isso, você pode ir até a área de Upload a Flow, nesse ícone que tem aqui do lado esquerdo do seu painel, e clicar em Upload a Flow. Ao clicar em Upload a Flow, você vai selecionar dos seus arquivos locais os arquivos JSON que você baixou. Selecionou os arquivos JSON e fez o upload, você vai receber a notificação aqui de Upload Successfully. Significa que deu certo. Tudo certo, então, vamos abrir um novo projeto clicando em New Flow e depois em Blank Flow. Beleza, então, com o nosso projeto em branco aberto, você pode conferir se o upload dos componentes customizados funcionaram. É só você visitar aqui essa área do lado esquerdo, clicar em Saved, e você vai conseguir visualizar aqui os componentes o qual você fez upload. No meu caso aqui, o Agent Batch Run acabou ficando duplicado aqui porque eu já tinha feito esse upload antes, o mesmo para os componentes do CheatDB, que estão aqui também duplicados porque eu tinha feito o upload antes, mas não tem problema aqui, você entendeu. Tá tudo certo então com os nossos componentes, eles estão prontos aqui para a gente utilizar daqui a pouco. Antes então da gente montar o fluxo de fato, nós vamos preparar as nossas planilhas, porque nós vamos precisar de duas. A primeira é uma planilha de entrada, que é a de leitura, é a planilha onde contém os dados dos seus leads que você tem hoje, né, os dados que estão disponíveis para você, e é nela que a gente vai interagir registro a registro, linha por linha, para poder obter os dados iniciais. No nosso caso, nós vamos usar essa planilha fictícia que você está vendo aqui na tela. E ela tem as seguintes colunas: nome, e-mail, telefone, produto de interesse, cargo e empresa. Essa é a planilha de entrada do nosso agente, a planilha que ele vai consumir. Ele vai se perguntar quais são os dados que eu tenho agora e vai olhar para essa planilha e vai usar esses dados de entrada e buscar na internet dados adicionais sobre esses usuários. Vamos então para a segunda planilha. A segunda planilha que nós vamos utilizar é a planilha de destino, que é a que vai ser enriquecida pelo nosso agente, onde ele vai inserir os dados atualizados que ele buscou na internet, informações públicas, com base nos dados de entrada que ele recebeu da planilha anterior que a gente acabou de ver. E a planilha que nós vamos utilizar para que o agente possa alimentar é essa aqui que você está vendo aí na tela, ela tem esse formato. Se você prestar atenção aqui, ela tem as mesmas colunas da nossa planilha de entrada, mas agora a diferença dela aqui é que ela possui colunas adicionais, que são as colunas que o nosso agente vai enriquecer. Então ele vai buscar o resumo do negócio, né, no qual esse lead trabalha, qual o setor de atuação, qual o LinkedIn, mini bio e as fontes. Isso aqui é bem legal, né, as fontes, porque o agente vai fazer a busca, enriquecer esses dados desse leads que nós temos e ele vai proporcionar aqui para a gente uma forma de auditoria. Então a gente vai poder verificar onde esse agente buscou essas informações. Bacana, né? Nós vamos deixar essa planilha em branco, apenas com esses cabeçalhos que vocês estão vendo aqui na tela. Você pode montar uma planilha igual para poder executar esse tutorial, tanto a planilha de entrada quanto a planilha de alimentação do agente. E depois de aprendido como que funciona essa automação, você pode personalizar aí para o seu caso de uso. Como que você pode personalizar? Se a sua planilha de entrada, você tem mais dados sobre esses leads, quanto melhor dados de entrada, melhor dados de saída. Então, você pode fazer alteração na planilha de entrada, adicionando mais dados que você possua aí no seu sistema, no seu CRM, na sua planilha, no seu RP, na sua campanha e tudo mais. O mesmo para a planilha de saída. Se você quer que o agente alimente essa planilha com mais informações, né, como por exemplo, eu quero um histórico aqui de demissões, de outros trabalhos que ele teve, eu quero saber qual é os potenciais hobbies desse meu prospect lead, ou qualquer outra informação que seja relevante para a sua abordagem de marketing, você também vai poder adicionar novas colunas aqui nessa planilha enriquecida.
Mas tenta executar do jeito como está nesse tutorial e depois você pode fazer a personalização para o seu caso de uso. Essa é a minha recomendação. Então, são exatamente esses campos aqui que a gente vai preencher automaticamente, quer dizer, eu não, o agente. E com base justamente nessa busca que ele vai fazer sobre aquele lead da minha planilha de entrada e baseado em informações que ele encontrou na internet. Show? Qualquer dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários do post que acompanha esse vídeo. Ok, então, criadas as planilhas e formatada, nós vamos agora conectar as nossas planilhas no CheatDB, que é o nosso middleware. E o que é isso? Pensa no CheatDB como o nosso intermediador entre a nossa planilha e o nosso agente de IA. É ele que faz a ponte. Para isso, lembrando, você vai acessar esse site aqui, cheatdb.io, e criar uma conta gratuita. Logou na sua plataforma, criou sua conta, você vai acessar a área de Your APIs, aqui do lado esquerdo, e depois Create a New API, e vai inserir aqui a URL da sua planilha lá do Google Sheets. Sabe quando você vai compartilhar uma planilha com alguém lá no Google Sheets? Vamos lembrar como é que é. Você vai lá na sua planilha do Google Sheets, como é que eu estou agora, clica em compartilhar, deixa habilitado para qualquer pessoa com link editor, função de editor, e copia o link. Com esse link na mão, você cola aqui em Google Spreadsheet URL e clica em Create API. Você vai fazer isso para as duas planilhas. Você vai adicionar, então, a primeira planilha aqui, de registros de leads, que é a planilha de entrada, e a planilha de leads enriquecida, que é a que o agente vai alimentar, você vai colocar aqui também. Combinado? Tem dúvida? Coloca aqui nos comentários. Então, a partir dessa conexão, agora o nosso agente vai se comunicar com o CheatDB e o CheatDB vai fazer a integração com as nossas planilhas. Esse é um jeito facilitado de fazer conexão com o Google Drive. Adicionado então essas planilhas que nós vamos utilizar no nosso fluxo, ele vai gerar aqui um ID, que fica aqui embaixo do nome, que já a gente vai utilizar. Gerou o link de compartilhamento das duas planilhas e adicionou aqui no CheatDB na área de Create API, está registrado tudo bonitinho. Agora nós vamos montar o nosso fluxo lá no Langflow, é para lá que a gente vai voltar agora. Aqui então no nosso fluxo em branco que você criou na primeira etapa, o primeiro componente que a gente vai arrastar aqui para a tela é o Reads All CheatDB. Acesse aqui a sua área de Saved e aqui você vai encontrar o componente customizado Reads All CheatDB. Pega ele e arrasta para a tela. É ele que vai buscar a nossa lista inicial de nomes lá no Google Sheets. Aqui no campo de App ID, você vai colar o ID da sua planilha de entrada, o ID que o CheatDB forneceu. Vamos lembrar então. Aqui no CheatDB, então, eu conectei a minha planilha de entrada e eu tenho aqui disponível o App ID. Eu vou copiar esse App ID. No meu componente customizado aqui, vou colar em App ID. Tudo certo então. Feito isso, minha planilha já está conectada, eu já tenho um componente que vai ler então aqui os meus dados iniciais. Como limite, você pode estabelecer quantas linhas você quer que seu agente leia. Eu vou começar aqui com um limite de 3 para a gente poder avaliar esse fluxo. Então, a quantidade de registros máximo que você quer que o seu agente leia, você pode controlar aqui. E a saída desse componente aqui vai ser uma saída do tipo data, que ainda não é o formato de tabela que o nosso próximo componente espera. Por isso que o próximo componente que a gente vai arrastar aqui para a tela é o Type Convert. Você pode aqui do lado esquerdo acessar a área de Processing e você vai encontrar aqui o Type Convert. Você vai conectar a saída do Reads All Data, que é o componente do CheatDB, com o input do Type Convert. Esse é um componente bastante útil, super útil, porque, como o nome já diz, ele converte dados entre diferentes tipos, como, por exemplo, de mensagem para data, né, de data para data frame. E o que é um data frame? Pensa no data frame como se ele fosse uma tabela de dados, igual uma planilha Excel ou um Google Sheets, com linhas e colunas. A gente precisa converter para esse formato porque o nosso próximo componente, que é justamente o agente, o cérebro da aplicação, ele foi feito para ler essa tabela e processar linha a linha dela, uma por uma.
Então, a gente vai fazer duas coisas aqui. A gente vai conectar a saída do data no input do type convert, é o que a gente já fez. E aqui, no output type, nós vamos selecionar o data frame. O que eu estou fazendo aqui? Convertendo o data do sheetDB para um formato data frame, que é o formato tabela que o nosso agente vai ler. Beleza, agora vem o cérebro da nossa aplicação, que é o agent batch run. Você pode arrastar ele para a tela. Vem em saved, porque ele é um componente customizado. Clica em agent batch run e arrasta aqui para a tela. E o que esse agent batch run vai fazer? Basicamente, ele vai pegar o nosso agente de IA, que é o cérebro da nossa aplicação, e rodar essa inteligência, esse agente, uma vez para cada linha do data frame que a gente preparou. Bora então configurar ele passo a passo, seguindo os parâmetros que ele pede. Primeiro, o que ele pede aqui? Um modelo. A gente já falou aqui que a gente vai utilizar o OpenAI. Você vai selecionar o nome do modelo que você quer utilizar, da sua preferência. Eu vou manter aqui o GPT-4 o Mini, né, um modelo barato para a gente poder fazer a avaliação aqui agora. Você vai colar a sua chave da OpenAI, e se você tem dúvida de como você gera a chave da OpenAI, eu vou deixar um tutorial à parte aqui no post que acompanha esse vídeo. Depois você vai precisar aqui do Agent Instructions, e o que é? É nesse campo onde a gente vai instruir o modelo, dizendo como que ele deve realizar a busca e qual o resultado que ele deve gerar. Aqui é o pulo do gato, então segura aí que a gente já vai voltar nele para poder configurar com mais calma. Vamos avançar para o próximo. Você vai precisar definir aqui, depois do Agent Instructions, o Tools. E o que é o Tools? É aqui que a mágica acontece de alguma forma, né? A gente vai dar um superpoder para esse nosso agente buscar informações públicas na internet para cada registro da nossa planilha e assim, então, poder enriquecer os nossos dados. Então, ele não vai usar o conhecimento de treino dele, ele vai buscar informações atualizadas na internet e isso tem muito valor para a gente. Para dar, então, essa ferramenta para o nosso agente, nós vamos arrastar o componente Tavily Search API para a nossa tela. Então, vem aqui do lado esquerdo, pesquisa aqui Tavily Search e arrasta aqui para a tela. Você pode habilitar aqui o Tool Mode, que o que eu estou dizendo aqui? Beleza, agora esse componente vai servir de ferramenta para o meu agente. E, habilitado como ferramenta, eu conecto aqui no Agent Batch Run. Então, é exatamente com essa etapa aqui que a gente entrega uma ferramenta de busca para o agente, é como entregar um navegador para ele. Feito isso, vamos lembrar aqui de conectar a saída do data frame, né? Lembrando que aqui no Reads All Data a gente lê a planilha, aqui a gente converte os dados da planilha para um formato que o nosso agente possa ler. Então, como aqui a gente já vai ter transformado o dado para um formato que o nosso agente possa ler, eu posso conectar o data frame output com o data frame de entrada do Agent Batch Run, beleza? Então, conectei as tools, conectei a planilha que ele pode ler. Beleza? Então, agora sim, vamos voltar lá para o nosso parâmetro de Agent Instructions, que é aqui que a gente vai dizer para o nosso agente o que ele deve fazer em cada uma das execuções. Então, agora presta bastante atenção aqui no prompt que eu vou usar. É ele que vai garantir duas coisas, que a pesquisa das informações seja feita de forma correta, usando a ferramenta de busca, e que os dados de saída que esse agente vai gerar, ou seja, os resultados da busca dele, venham formatados do jeito que a gente precisa para poder inserir lá na nossa planilha enriquecida. Vamos então editar o nosso prompt clicando aqui nesse quadradinho do Agent Instructions e vamos ler aqui o que a gente definiu. Então, eu comecei aqui definindo qual que é o papel desse agente, né? Então, um assistente especialista de pesquisas B2B, e que, para cada nome ou empresa, né, que ele encontrar lá na lista, ele use a ferramenta de busca para encontrar informações relevantes. E o que é interessante aqui desse prompt, tá? O que é obrigatório aqui no nosso prompt? É definir as regras de saída desse agente. Então, eu defini aqui, né? Qual a resposta desse agente deve ser estritamente um único objeto JSON. O que é o JSON? É uma resposta estruturada. E nessa resposta estruturada, ele deve incluir o LinkedIn, a mini bio, resumo do negócio, setor e fontes. E para cada item desse JSON, eu defini aqui o que deve ser preenchido, né, em cada item desse JSON. Depois eu forneci para ele um exemplo, e fornecer exemplos em prompts de agentes é sempre uma ótima ideia, né, porque é uma forma de você fine-tunar, ou seja, refinar o comportamento do agente. E isso vai garantir, então, que a gente tenha a resposta necessária e no formato necessário para que a nossa planilha possa ser alimentada. Beleza? Definido o papel do agente, regras de que objetos ele deve gerar na saída e um exemplo de saída estruturada. E aqui, por último, eu adicionei um fallback. Isso é importante, você dar um caminho de saída para o agente, caso ele não encontre informações sobre aquele usuário, para que a gente possa evitar também dele inventar informações. Então, aqui no fallback eu falei,
Em caso de falha, ou seja, um perfil não foi encontrado, você pode dizer não encontrado, não disponível. Então, você está dando aqui uma saída para o agente para evitar de que ele invente informações apenas para poder cumprir ali a tarefa. Preenchido esse prompt, então, o nosso agente já está preparado, então, instruído, informado e contextualizado para realizar a tarefa que ele deve, que é fazer o enriquecimento das informações de entrada. Vamos lá, estamos quase terminando aqui a configuração do Agent Batch Run. Então, depois dessas instruções, a gente tem aqui outros dois campos para poder preencher no nosso componente, né? Então, primeiro, o Input Column Name. O que é esse Input Column Name? É aqui que você vai digitar o nome exato da coluna da sua planilha de entrada que tem a informação que o agente deve analisar para poder realizar a busca. Se você tem mais de uma coluna na sua planilha de entrada que fornece informações para esse agente, você pode adicionar aqui o nome de cada coluna separado por vírgula. No nosso caso aqui, nós vamos deixar em branco. E o que acontece se a gente deixar em branco? Ou a gente vai pegar linha a linha inteira da nossa planilha, então usar as informações de todas as colunas e vai usar elas como entrada para a pesquisa. Então, vou dar um exemplo de como que você poderia usar esse campo. Você tem uma planilha de leads super cheia de colunas e algumas colunas não são relevantes para a gente trabalhar, como, por exemplo, um ID. Eu tenho um ID lá, que é uma sequência numérica aleatória para identificar aquele lead. Para o meu agente é importante aquele ID? Provavelmente não. Então, aqui no Input Column Name, eu posso especificar só as colunas que eu quero usar como entrada para o meu agente. É importante fazer esse filtro, porque quanto menos informações relevantes e mais informações relevantes esse agente receba de entrada, melhor vai ser a saída dele. Outro campo que a gente precisa preencher depois de Input Column Name aqui é o Output Fields. E o que é esse Output Fields, né? Aqui a gente vai digitar exatamente as chaves que vão virar as nossas novas colunas que pedimos no prompt separados por vírgula. Então, lembrando lá o prompt. O que a gente pediu para o nosso agente gerar de saída? LinkedIn, mini bio, resumo do negócio, setor e fontes. E o formato de resposta que ele tem que encaixar dentro de cada campo. Cada item desse aqui vai ser novas colunas na minha planilha. Então, eu preciso especificar os nomes dessas colunas, o nome exato, exatamente aqui no Output Fields. E se eu especifiquei que o exemplo de saída, o nome do item é LinkedIn com L maiúsculo aqui, eu preciso especificar exatamente aqui no Output Fields, LinkedIn com L maiúsculo. Então, lembre disso, o formato que você pede para o seu agente gerar a saída, as novas informações enriquecidas que você pede no prompt, deve ser exatamente a que você coloca no Output Fields e deve ser exatamente a mesma informação que você colocou nas novas colunas lá da planilha enriquecida, tranquilo? Então, aquela planilha enriquecida que a gente deixou ela em branco inicialmente, que a gente vai alimentar, aquelas novas colunas adicionadas, deve estar escrito da mesma forma como você colocou aqui no exemplo de saída esperada e da mesma forma como você colocou aqui no Output Fields. Então, deve ter equivalência entre essas informações. E isso é bastante fundamental, porque o agente vai ler essas configurações e vai automaticamente criar essas novas colunas na tabela de resultados com esses nomes exatos. Então, ele precisa fazer a correlação entre uma coisa e outra. Lembrando aqui que no caso do Tavily Search, você precisa preencher também aqui a sua API Key. Como que você gera a sua API Key? Logado aqui na sua conta do Tavily Search, logo no painel de entrada você vai encontrar aqui API Keys, que você vai poder utilizar gratuitamente dentro da camada free do Tavily, né? O plano gratuito que você pode fazer até 1000 requests mensais utilizando ela, já dá para brincar bastante, né? Então copia essa chave, voltando aqui no Langflow, eu colo a API Key aqui no componente do Tavily Search. Dá uma última conferida, estão todos os campos preenchidos, então ao final dessa etapa o seu fluxo vai estar com essa cara. Agora a gente vai avançar para a etapa final da nossa configuração, porque depois da gente processar tudo isso que a gente enviou para ele de entrada, que é a nossa planilha de entrada, e ele também pesquisou lead a lead informações enriquecidas públicas na internet, então ele está com essas informações. Depois ele executar essa tarefa uma a uma, linha por linha, ele vai gerar um resultado na saída, que é um Results Data Frame, ou seja, um data frame dos resultados. E é essa tabela que vai conter todos os dados originais que a gente processou no começo, né, a planilha de entrada, mais as novas colunas, LinkedIn, mini bio, fontes, resumo do negócio, tudo que o agente pesquisou e preencheu para a gente.
E a gente precisa salvar isso em algum lugar. Então, para isso, a gente vai usar o componente sheetdb create from data frame. Então, você vai lá no saved e vai encontrar aquele outro componente do sheetdb aqui, que a gente fez o upload para cá, lembra o componente customizado, e arrastar aqui para a tela. Arrastado para a tela, antes da gente conectar, a gente vai garantir que o formato está 100% ok para que possa ser adicionado os dados na nossa tabela. Então, a gente vai arrastar outro componente type convert, vem aqui em processing, type convert, arrasta para cá, conecta a saída do agente, que é todas as informações que ele processou, no input. Output type, você vai selecionar data frame e a saída vai conectar no componente do sheetdb data frame. O que eu fiz aqui? Estou garantindo que a saída do meu agente batch run está no formato data frame, porque é o formato data frame que o meu sheetdb precisa receber para poder inserir os dados lá na minha planilha. Então, é a partir dessa etapa aqui que a gente faz com que tudo que a gente pesquisou vire, então, a nossa planilha enriquecida. Então, aqui no sheetdb API ID, você vai colar exatamente o API ID da sua planilha enriquecida. Vamos lembrar? Então, lá no meu sheetdb eu tenho a planilha de leads enriquecida, copio o ID que está aqui embaixo e volto lá para o meu Lainflow. De volta no meu Lainflow, eu colo aqui o API ID. Assim, eu estou permitindo, então, que a conexão com a minha segunda planilha enriquecida seja feita. Agora, a gente vai para uma etapa aqui que é opcional, mas bastante recomendada, que é uma forma da gente conseguir ver o que está acontecendo a partir do playground do Lainflow. Playground é a área do Lainflow que permite a gente visualizar os resultados do agente direto na plataforma do Lainflow. Então, para isso, a gente vai precisar de mais um type convert. Vem aqui no process, type convert, seleciona aqui e pega a saída de novo do agente, tudo que ele gerou de informações enriquecidas sobre os nossos leads e conecta aqui no input. Depois, aqui no output type, a gente vai fazer diferente do que a gente fez aqui nesse type convert que é conectado no sheetdb. Ao invés de a gente converter para data frame, a gente vai manter aqui a conversão para message. E com essa saída message, a gente vai conectar no chat output. Vem aqui do lado esquerdo, encontro o componente chat output e arrasto o componente chat output. Daí eu posso conectar aqui a saída do type convert, que pegou os resultados do agente, que veio em formato data, e converteu para mensagem, e agora posso conectar em chat output. O que acontece se eu fizer isso, né, que eu acabei de fazer? Esse agente vai devolver os resultados desse processamento também para minha área do playground. Significa que ao clicar aqui no playground do lado direito, quando eu executar esse flow, vai acontecer duas coisas. Ele vai exibir o resultado aqui para mim na minha tela e também vai inserir lá na minha planilha. Isso é interessante porque é uma forma de auditoria, porque se você observar que os resultados chegaram no playground, mas não chegaram na sua planilha, o que você conclui? Que tem algo errado na integração da sua planilha. Então, se você se insere na planilha, mas não chega no playground, então tem algo errado na integração com o playground. Então, essa é uma forma de você ter dois caminhos ali de saída e vai te permitir fazer debug, uma avaliação e também acompanhar os resultados do agente. Feito isso, então, a sua automação de enriquecimento de leads está configurada e deve ficar com essa cara que você está vendo aqui na tela. Vamos recapitular o fluxo, então, para ninguém ficar com dúvida? Então, eu começo o meu fluxo com Reads All Data, que lê a minha planilha lá no Google Sheets, minha planilha de entrada com os dados iniciais do meu lead. Eu converto esses dados para um formato que o meu agente possa ler e envio então para o meu agente. O meu agente interage com esse data frame, né, que é resultado da leitura da planilha, linha a linha, uma por vez, e utiliza a ferramenta de busca para poder encontrar informações adicionais sobre esse lead em informações públicas da internet. Ele reúne todos esses resultados e gera uma saída do tipo data frame. Eu converto para um formato que eu possa inserir os dados de volta para a minha planilha, né, usando aqui o componente customizado de registro, usando o sheetdb. Então, aqui eu devolvo os resultados para a minha planilha de leads enriquecida, que é uma segunda planilha onde eu registro os dados,
e também conecto aqui uma segunda via, essa de cima aqui, onde eu exibo também os resultados no Playground, no Output. Ficou claro aqui como que funciona o nosso fluxo? Então, qualquer dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários do post que acompanha esse vídeo. E agora sim, é hora de testar. Para a gente poder rodar esse fluxo, você vai abrir o Playground aqui no canto direito, clicar em Playground. Aqui tem o resultado de uma execução que eu fiz, mas eu vou começar uma nova. Então, a gente vai clicar aqui em New Chat e clicar em Run Flow e aguardar. Cliquei em Run Flow, ele vai ficar aqui carregando um pouco, né? Afinal, ele tem que ler linha a linha da planilha para poder fazer a busca dos resultados. E ao concluir, você vai visualizar os resultados direto aqui no Playground e esse vai ser o sinal de que foi sucesso. E depois é só então abrir o seu Google Sheets de destino. Terminou aqui o processamento e aqui no Playground eu já consigo ver que o resultado foi bem sucedido. Eu vou checar a minha planilha aqui e olha só, a gente tem aqui os nossos dados de entrada da planilha que eu forneci para ele, né? O nome, e-mail, telefone. E depois eu tenho aqui os dados alimentados que ele buscou de forma automatizada, a empresa, o resumo do negócio, qual o serviço que é, o LinkedIn, mini-bio e as fontes que permite a auditoria. Muito legal, curti bastante o resultado. Obviamente você vai testar aí dentro do seu caso de uso e você pode ir refinando para que o resultado possa ser cada vez mais preciso. Então, colocar mais instruções de como a busca deve ser feita, quais as fontes que ele deve considerar como as mais viáveis ou mais confiáveis. Então, todo tipo de refino você pode fazer direto no seu prompt e instruções. Vamos ver então se a nossa planilha foi preenchida? Abrindo aqui na minha planilha do Google Sheets que foi conectada, a planilha de enriquecimento, e olha só, tudo preenchido 100% de forma automatizada. Curtiu o resultado? Eu curti. Esse é um fluxo assim de nível bastante profissional e que pode aí automatizar horas, te economizar horas de trabalho de prospecção e enriquecimento de dados, né? E é essencialmente útil para departamentos de marketing, de vendas, de relacionamento, de comercial, que vai permitir aí com que você consiga fazer abordagens comerciais ou usar isso como ponto de entrada para outras automações. Então, imagina que você quer que um agente não só pesquise sobre esse lead, mas gere automaticamente uma mensagem personalizada para fazer nutrição por e-mail. Então, tudo isso aqui é só o ponto de entrada, uma lógica de entrada para que você possa aí aplicar para diversos casos de uso. Então, esse tipo de processamento, a lógica de ler uma entrada, uma lista, né, como entrada uma a uma e salvar o resultado de volta, funciona muito bem para vários casos, né? Eu poderia mencionar alguns outros aqui, né? Então, além da análise de sentimento, posso fazer classificação desses leads, nível de qualificação, nível de priorização. Você poderia adicionar aqui também, se você quer que o agente, além de analisar, buscar mais informações, possa classificar quais desses teriam mais prioridade. As possibilidades assim são infinitas. Então, se você tem uma ideia diferente, deixa para a gente aqui nos comentários que a gente pode desenvolver também nos próximos tutoriais. Se você tem alguma ideia, algum caso de uso que você gostaria de ver sendo desenvolvido aqui no nosso canal, deixe então no post e comentários que acompanhem esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Meu nome é Ingrid Andrade, do EAD Hub, e até o próximo vídeo.